A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja presente na tua vida, com a tua família, no teu lar. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, juntos, para conhecermos um pouco a respeito da Santa Missa. Estamos publicando esses vídeos aqui pelas redes sociais da Paróquia São Benedito para ajudá-lo a aprofundar cada vez mais o significado da Santa Missa. E hoje vamos conversar um pouquinho a respeito das partes e locais da Igreja, para a gente poder compreender melhor e nos adentrarmos dentro deste magnífico momento celebrativo que é a Santa Missa. Meu irmão, minha irmã, a palavra igreja, do grego eclésia, significa assembleia, convocação, utilizada para descrever não apenas uma comunidade religiosa cristã, mas também a construção onde acontece a celebração. Quando as práticas do cristianismo saíram das catacumbas para se desenvolverem no exterior, e ao crescerem as primeiras congregações que se reuniram em casas, começaram a ser construídas as primeiras igrejas. Podemos perceber no decorrer da história que as construções das igrejas acompanharam os estilos arquitetônicos da época, desde o estilo paleocristão, bizantino, românico e renascentista, gótico, barroco, revivalismo, até os dias atuais, as estruturas e locais da igreja foram adequando para bem realizar a Santa Missa. Vejamos agora as partes do edifício de uma igreja. Muitas vezes você entra dentro de uma igreja e observa só o templo, e às vezes você fica ali atento a algumas coisas que lhe chamam a atenção, mas é importante saber o corpo físico deste templo, porque cada um tem um significado e é uma catequese maravilhosa para a nossa vida. Começamos então falando a respeito do campanário. O que é o campanário? Já ouviu falar essa palavra? É a torre que abriga os sinos, as campanas que tocam para as pessoas saberem o começo das missas e orações, como ângelos. Depois nós temos o átrio. Quando as comunidades do cristianismo primitivo começaram a construir igrejas, eles foram influenciados por uma característica em particular das igrejas domésticas mais antigas. O átrio, em latim, significa atrium. Este espaço pode ser delimitado por colunas ou entre a porta principal e uma secundária. Tem a função de acolher as pessoas para que elas se preparem para entrar na igreja. Neste local também podemos encontrar uma pia com água benta para os fiéis. Para você se localizar melhor, você que participa aqui da Paróquia São Benedito ou algumas outras igrejas que você já tenha ido, vamos falar aqui da Paróquia São Benedito. Para você localizar, temos a porta da frente, que é de ferro, em seguida temos uma porta de madeira. Então esse espaço entre a porta de ferro e a porta de madeira, nós damos o nome então de átrio. Segunda coisa que é importante a gente conhecer, a gente saber, a nave. O termo arquitetônico nave é originário do grego naos, referente ao espaço fechado de um templo, e do latim navis. A nave é o termo referente à ala central de uma igreja ou catedral, onde se reúnem os fiéis para celebrar a Eucaristia. Comumente encontra os bancos de madeira neste espaço, aquele lugar onde você senta para celebrar a Eucaristia. Em grandes catedrais e basílicas existem
naves laterais, separadas da nave central por colunas. Um outro ambiente que a gente deve dar o devido valor é o transepto. O que significa transepto? Em grandes catedrais e basílicas, o transepto corresponde aos braços do edifício da igreja. A interseção entre a nave e o transepto é chamado de cruzeiro, e é geralmente nesta intersecção existe uma cúpula ou uma grande torre. Igrejas com transeptos têm o formato de cruz ao serem vistas por cima. Vejamos agora o que significa cada espaço dentro da igreja. Nós conversamos agora de pouco sobre o espaço no modo geral, a estrutura enquanto edifício. Agora precisamos definir, para o teu conhecimento, o que significa cada lugar que nós temos ali dentro da igreja. Começamos a falar a respeito do presbitério. O que é o presbitério? É o lugar em cujo centro está o altar, aqui atrás de mim. A elevação do piso do presbitério em relação ao restante da igreja permite deixá-lo em evidência, para que todos possam vê-lo. É o espaço onde acontece toda a ação litúrgica, onde atuam os ministros, os presbíteros, que é quem preside a celebração, os acólitos e também os leitores. No presbitério nós encontramos o altar, e em grego significa lugar de sacrifício. Em latim vem de altares, de altos, que significa plataforma elevada. Por isso, desde a remota antiguidade, um altar é um lugar elevado ou pedra consagrada, que servia para a celebração de ritos religiosos dirigidos à divindade. O altar representa os dois aspectos de um mesmo mistério: o altar do sacrifício e a mesa do Senhor. E ele precisa ser fixo, para lembrar que a firmeza, estabilidade, solidez, apoio seguro, que é Jesus, e preferencialmente de pedra, representando que Jesus é a pedra viva. Ainda no presbitério nós encontramos o ambão. É um púlpito fixo, onde é proclamada a palavra de Deus, também chamado de mesa de palavra. Fica localizado em um lugar que favoreça o anúncio desta palavra e para a qual, durante a liturgia da palavra, se volta espontaneamente a atenção dos fiéis. Não podemos deixar de falar um outro lugar também de devida importância, que é a cadeira presidencial. No presbitério temos a cadeira presidencial. E o que significa? É o lugar daquele que preside a celebração, aonde nós batemos o olho e encontramos ali o sacerdote na presidência da celebração da Santa Missa. Nas catedrais, este local é chamado de cátedra, ou seja, lugar do ensinamento, da instrução, da catequese, e a cátedra é reservada unicamente ao bispo. Também no presbitério nós temos então a pia batismal. É uma grande pedra côncava que contém a água para se realizar o batismo dos novos cristãos. Dentro do presbitério, algumas igrejas, de modo assim mais particular, as catedrais, nós encontramos o sacrário. Ao lado, as catedrais, aqui na paróquia São Benedito também é assim, o sacrário é lateral, mas o correto do sacrário é ser justamente atrás do presbitério,
diante de toda a Assembleia. E o que é o sacrário? É onde, depois da missa, o sacramento eucarístico é conservado para ser adorado pelos fiéis e também levado como viático aos enfermos. Por respeito, diante do sacrário, dobra-se um joelho até o chão, fazendo-se a genuflexão. Meu irmão, minha irmã, nunca se passa ou se chega diante do Santíssimo ou diante da capela do Santíssimo sem antes se fazer a genuflexão. Recorde muito bem isso, viu? Um outro espaço, um outro elemento essencial presente também no presbitério é o crucifixo, localizado na frente à porta principal e em local de destaque no interior da igreja. E o crucifixo lembra o princípio da salvação dos homens. Diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 617, a Igreja o venera, professando nele a sua esperança. Salve a cruz, única esperança. Meu irmão, minha irmã, concluímos assim este segundo vídeo, onde conversamos a respeito da estrutura do templo e também o significado do seu espaço, para que, quando você chegar à igreja, você se localize e saiba a importância que se tem aquilo para o seu momento celebrativo. Fique com Deus, fique em paz, continue acompanhando a Paróquia São Benedito nas redes sociais.